anotar. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 14, verso 22. Me alegro muito por esta rica oportunidade de aqui estar. Agradeço a Deus porque tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agradeço a confiança ao nosso pastor, nossa pastora, ao corpo de obreiros que aqui está, a toda a igreja por todo o carinho. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que não pôde estar conosco hoje, mas que Deus abençoe ela, meu filho Oliver, toda a igreja, amém? Nós somos uma família, sim ou não? Quem é alegre por fazer parte desta família da fé? Glória a Deus. Leremos Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Eu vou pedir só mais uma vez, mas só para crente avivado. Quem encontrou, diga comigo: eu vou morar no céu. Todos em nome de Jesus. Diz assim a santa palavra a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra de Deus. Ainda com a tua Bíblia aberta, fecha os teus olhos. Pai, lemos a tua santa palavra e sei que o Senhor é fiel e verdadeiro. Sei que o Senhor nos reuniu aqui porque não começou em nós o desejo, mas em Ti, de nos trazer a esta casa nessa noite. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos despeça renovados pela Tua presença, ainda mais abençoados pela Tua palavra e reacendidos pela chama do Teu Espírito, que é santo. Por isso, Pai, tome a primazia deste ambiente, a minha vida é Tua, toma-me nas Tuas mãos como instrumento, nada mais, nada menos, e toma o Teu povo e os abençoe. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem orou comigo, diga o melhor amém, tome o seu assento, 1, 2, 3. Amados, Deus tem uma palavra a nós nessa noite, e Deus tem falado muito ao meu coração, irmã Cristiane, com esta palavra. Já há alguns dias Deus tem ministrado esta palavra em meu coração, e é engraçado quando o Espírito quer falar. Eu estava até conversando ontem com o pastor Nelson, que estava comigo ontem lá no altar, na igreja sede, ao meu lado. Eu disse: Jesus está ministrado exatamente isso que o pastor Tiago está sendo usado para falar aqui, e o Espírito ele fala, e quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu tenho certeza, e aí nessa noite eu quero pregar sobre o tema: Ele ainda é o mesmo. Você pode repetir comigo com fé? 1, 2, 3. Porque verdadeiramente Ele ainda é o mesmo. Hebreus capítulo 13, verso de número 8, a palavra vai nos dizer, o escritor vai escrever fielmente, dizendo que Jesus é o mesmo ontem,
hoje e o será eternamente. Ele ainda é o mesmo. Mas o escritor, escrevendo em terceira pessoa, diz sobre Jesus: mas Jesus, diácono Luiz Carlos, no primeiro livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 8, em primeira pessoa, Jesus vai dizer: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele ainda é o mesmo. Nós lemos no capítulo 14 algumas palavras de Jesus, mas no capítulo 13 é interessante analisarmos o contexto onde estamos lendo para entender o contexto do que Jesus está dizendo. No capítulo 13 de Mateus, Jesus começa dizendo e ensinando aos discípulos, porque uma das qualidades de um discípulo é aquele que se assenta para aprender, aquele que se assenta para ser ensinado. Nós somos discípulos de Jesus. Sidney, Jesus está falando de grandes coisas através de parábolas. Jesus começa falando da parábola do semeador, que saiu o semeador para semear e encontrou alguns terrenos, um deles à beira do caminho, onde as aves vieram e roubaram a semente. Outro deles, onde o semeador semeou, porém a terra era rochosa, cresceu, porém o sol queimou. E também semeou na terra onde havia espinhos, onde o espinho sufocou e a semente não prosperou. Mas Jesus vai dizer também que há um quarto terreno, cujo qual é uma terra boa e fértil, onde o semeador semeia, cresce, dá fruto e mais fruto ainda. Jesus está trazendo verdades espirituais através dos contextos vividos. Parábolas são isso, explicações de verdades transcendentes e espirituais para o nosso contexto e o nosso entendimento. Jesus, entendendo e sabendo disso, começa a ensinar os discípulos, dizendo que eles têm que ter um coração bom para que a semente possa vir a prosperar. Mas Jesus começa dizendo também outra parábola no capítulo de número 13, dizendo que no meio do trigo há joio, porém não se pode arrancar o joio do meio do trigo, porque porventura pode ser que se quando arrancar o trigo, ou melhor o joio, se arranque também o trigo junto. E Jesus vai dizer: mas virá um dia cujo qual os campos já estarão brancos, onde haverá uma grande colheita e se revelará os verdadeiros trigos, e o joio será lançado no lago de fogo. Jesus está ensinando os discípulos, trazendo verdades excepcionais dos céus, através de contextos naturais, para que se tenha um entendimento. Jesus vai dizer sobre a parábola do grão de mostarda. E eu quero me atentar aqui, porque Jesus está trazendo e ensinando sobre fé. Um dos principais pilares do cristianismo é a fé, porque a Bíblia vai dizer que aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tem alguém que tem buscado o nome do Senhor aqui? A gente tem que ter fé, nós temos que ter fé, porque a fé é a firme consciência, o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda não vimos. Mas o crente não anda por vista, o crente anda por fé. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Jesus está trazendo verdades espirituais através de contextos naturais, para nos trazer e nos ensinar verdades excepcionais. E Jesus, ele continua sendo o mesmo, porque Jesus ainda continua trabalhando conosco, trazendo verdades espirituais através dos nossos contextos naturais. Ele ainda tem a mesma pedagogia maravilhosíssima do céu, irmã Rayane Batista, irmão Paulo. Ele ainda continua nos ensinando, o evangelista Wesley, pastor Cleomar, nossos obreiros, ele ainda continua nos ensinando diariamente, através de contextos naturais. Jesus pode sim, ele é livre para fazer o que quiser, mas normalmente ele não desce do céu e tem um tete a tete conosco e nos ensina. Ele nos ensina em mantereza através do nosso cotidiano, dia após dia.
Nós temos que entender que a pedagogia daquele que ainda continua o mesmo, ainda é a mesma. Esta palavra aqui não passará, passarão os céus e a terra, mas disse Jesus, as minhas palavras não passarão. Ele ainda é o mesmo, ele ainda continua sendo o mesmo. Nós temos que entender que Jesus nos ensina diariamente. Essa palavra gratidão tem falado muito comigo, porque diariamente Jesus tem nos ensinado a ser grato, mas diariamente nós temos murmurado, sim ou não, irmãos? Quem fez o desafio aí? Rosa Dias, é fácil? É o dia que a energia acaba. É o dia que eu não tenho recurso, mas é somente aqui na terra que nós teremos a oportunidade de glorificar Ele mediante as lutas, porque quando vier o Filho do Homem, naquele lugar, a Nova Jerusalém, a Bíblia vai dizer, Apocalipse vai nos retratar, que ali não haverá choro, ali não haverá luta, ali não haverá dor, porque Jesus já viera nos salvar, mas a oportunidade de aprender com Ele é hoje. É diariamente, é assim mesmo. Irmão Wesley, pastora Débora, eu tenho o diácono Tiago, uma birra comigo. Não sei se eu posso usar essa expressão birra. Mas uma pessoa, diácono Edson, que vai passar pelo quebra-mola, ela para o carro e passa. Aquilo ali me arrebenta. Eu digo, não precisa parar para passar. Reduz, coloca uma segunda e passe. Tio Edmilson, aquilo ali, muitas vezes eu murmurei, até proferir palavras que Jesus me perdoe, pois seremos julgados pelas palavras que saíam da nossa boca. Mas, Irmã Maria, todas as vezes que eu vi alguém parar para passar no quebra-mola, eu murmurava e dizia, não precisa parar. Até que um dia, minha esposa ganhou o nosso filho, Oliver, deu à luz. Manqueliana, nós precisamos fazer os testes, né? Teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, os demais testes. E um dia, voltando de um desses testes, quais eu não vou me lembrar agora, a minha esposa com vários pontos, 7 camadas da pele cortada, ela disse, vai devagar no quebra-mola. E eu pensei, vou devagarzinho. O que eu fiz? Eu parei e passei no quebra-mola. Deus vai usar quem está perto para trabalhar e te edificar. Eu vi Deus, irmã Sônia Kelly, usar a boca da minha esposa e disse, está vendo? Às vezes naquele dia que o carro parou, também tinha uma grávida recém-dada à luz no carro. Você sabe o que eu disse? Nada. Porque Ele ainda é o mesmo. Ele ainda nos ensina dia após dia, através dos cotidianos a quais nós estamos vivendo. Amado, se Deus vai usar alguém para afiar o ferro, é o ferro que está perto de você. Temos que parar de esperar que Deus trabalhe conosco com quem está de longe. Ele ainda continua nos ensinando a melhorar, a acreditar mais, a ser um terreno fértil para que a semente prospere. Ele ainda nos ensina a ter fé, por mais pequena que seja, como um grão de mostarda, mas que quando plantada devidamente correta, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Jesus ainda pode te ensinar alguma coisa. Jesus falou muito comigo naquela parte, Wesley. Quando a Sara olhou para mim e disse, está vendo? Às vezes é porque naquele carro que parou, também tinha uma grávida. Amados, nós precisamos entender que Ele ainda usa a mesma pedagogia para trabalhar conosco. Ele ainda é o mesmo. Jesus sempre vai usar o nosso cotidiano para nos ensinar e trabalhar conosco.
Por isso ser grato é tão importante, porque os gratos são mais felizes, e quem é grato entende que em tudo e acima de tudo, Deus tem um propósito, e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você pode dizer amém? Vamos comigo. Jesus ensina os discípulos, preste atenção no contexto. Jesus primeiro vai sempre nos ensinar, porque a pedagogia de Deus, Ele nos ensina, Ele fala conosco, Ele mostra-nos algo, mas pode ter certeza que lá na frente Ele vai requerer aquilo que Ele tem te ensinado. Entendendo isso, Jesus para de falar parábolas e vai agora a Nazaré. Jesus chega na sua terra natal. O pastor Tiago disse ontem, eu falei, vai pregar a mensagem, irmão. Mas Jesus chegando na terra natal, irmão Inácio, irmão Ione, aonde ele foi criado, aonde ele nasceu, aonde ele cresceu, as pessoas olhavam para ele, e o capítulo vai começar, o versículo vai começar dizendo algo muito interessante, porque é assim nas nossas histórias. Jesus começa a falar e a operar milagres, e as pessoas começam a dizer, quem é esse homem? E o texto vai dizer que as pessoas se maravilhavam com Jesus. Mas no mesmo versículo alguém vai se levantar e dizer, mas esse aí não é o filho de Maria? Esse aí não é o filho do carpinteiro José? Não são seus irmãos Tiago? Não são seus irmãos Judas? Nós não o conhecemos, nós não vimos crescer. E é mais ou menos assim, irmãos. Muitas vezes, e a maioria delas, nós entramos no comodismo religioso, de entrar na casa dele, mas não reconhecer quem ele é. Preste bem atenção que eu não disse conhecer, mas reconhecer. O conhecer nós já conhecemos, mas o reconhecer é só para quem é verdadeiro adorador. O mundo conhece Jesus. Se você sair agora desta igreja, de 100 pessoas que você achar nesta cidade, 98 vai dizer que conhece Jesus e já ouviu falar dele, mas poucos reconhecem quem ele é. O X da questão não é saber quem ele é reconhecer quem ele é, porque quem sabe quem ele é, não adora como ele merece, mas quem reconhece tem uma verdadeira adoração, um louvor que chega ao céu como aroma suave às tuas narinas. Por isso nós não podemos entrar no engodo e cairmos no engano, de entrar em lugares cujos quais pertencem a Jesus, viver uma vida a qual dizemos que somos cristãos, porém estamos longe de reconhecer quem Ele é. Me desculpe, hoje é domingo, talvez tu venha escutar uma palavra, talvez que Jesus te ama, mas o mesmo Jesus que te ama, Ele também te espera. Nós não podemos ter somente o Salvador que nos ama e morreu conosco, por nós, mas nós temos que ter o Senhor que dirige as nossas histórias e que nos dê um manual de vida para que possamos viver vida e vida com abundância. E tem vida com abundância quem reconhece quem Ele é. Amados, se nós verdadeiramente reconhecermos quem Jesus é, os nossos cultos serão mais avivados, sim ou não? Se verdadeiramente reconhecermos o que Ele fez por nós, reconheceremos e prestaremos a Ele um culto racional, lembrando e reconhecendo tudo que Ele é e tudo que Ele fez por nós. Jesus começa a falar em Nazaré, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que ali Jesus não operou muitos milagres. Não é uma crítica a você, não é uma crítica a mim, é uma realidade do céu para nós. Não entenda como uma indireta do pregador, entenda como uma direta do
do céu para mim e para você. Amados, nós temos perdido o reconhecimento por Cristo dentro da casa dele. Eu vou entregar tudo. Nós temos perdido a vontade de adorar. Nós temos perdido o reconhecimento por quem Ele é. Eu tenho uma oração com Cristo. Eu disse: Jesus, no dia que fui à convenção para ser consagrado evangelista, eu disse: Jesus, eu não quero que o cargo arranque de mim o quebrantamento que existe dentro do meu coração. Jesus, eu não quero ser mais um obreiro, Senhor, que veste uma gravata de linho bonita, que veste um terno importado ou nacional. Eu quero ser um obreiro cujo qual o Senhor se agrade de mim. O que nós mais vemos é uma igreja seca, um obreiro seco. Me perdoe, eu vou deixar Deus me usar, amém? Serebaravadaia cheia. Não é sobre mim, é sobre a palavra dele nessa noite, porque ele continua sendo o mesmo. Sou raia chiquiaravadaravadaravaiache. Amados, nós éramos mais quebrantados. E o quebrantamento vem não primeiro de nós, vem dele, porque reconhecemos quem ele é. Eu me lembro que as minhas primeiras experiências com Deus, eu chorava e ria no mesmo momento, porque chorando eu reconhecia que Ele é muito mais do que eu poderia encontrar nessa terra, e sorria, porque antes que eu o escolhesse, Ele tinha me escolhido. Romanos 5:8, porque Deus prova o seu amor para conosco, quando deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, ainda quando éramos pecadores. Quando nós reconhecemos isso, não há limite para que a minha adoração chegue a Ele, não há problema que me para, não há dificuldade que me pare, porque Ele continua sendo o mesmo. Se Ele te salvou, te curou, te transformou, Ele também tem poder de transformar, de mudar, de transformar essa situação, essa conformidade, porque Jesus continua sendo o mesmo. Rei Hayashei Avarabadayashei. Mas nós temos que entender e principalmente reconhecer quem Ele é. O reconhecimento só vem através de conhecê-lo profundamente. Amados, nós não estamos diante das maiores autoridades dessa terra. Nós não estamos diante as maiores autoridades deste país, desta nação, não. Nós estamos diante do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos. Ele continua sendo o mesmo, e a palavra de hoje é: não se acostume com quem Jesus é, não se acostume com a frieza, não se acostume com a mornidão, não se acostume de vir ao domingo, não se acostume de vir às terças, não se acostume de vir às quintas, mas Oséias capítulo 6, verso de número 3 vai dizer: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer a Ele. Ainda não está bom, ainda precisamos ir um pouco além. Irmão Valnei, ainda não está bom. Jesus tem algo além para nós. Missionária Rosa, talvez a pergunta é: por que nesse tempo não tem mais tanto milagre? Em Nazaré Ele não operou muitos milagres. Não tem nada a ver com Ele. Ele ainda é o mesmo. Não tem nada a ver, e eu não estou puxando farinha, com o pregador em si. Ali era o maior de todos os pregadores.
o homem mais sábio que já pisou nessa terra, o mais ungido, o mais santo, as palavras dele eram fiéis, mas em Nazaré não operou muitos milagres. Não tem nada a ver do que vem, tem a ver com o que sai de você. É palavra do Espírito Santo, eu vou repetir. Se você pegar, dá glória ao Senhor, não tem nada a ver com Ele, tem a ver com o que você trouxe para Ele nessa noite, porque a mão dele ainda continua estendida, o braço dele ainda continua forte, e Ele ainda continua sendo o mesmo. Sou Raia Cheia Varabai, e a pergunta é: quem eu tenho sido? Diácono Gabriel Pereira, eu tenho autoridade do céu para ministrar essa palavra e dizer: nós precisamos voltar a reconhecer quem Ele é. Nós não podemos só conhecer que Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus conosco, Emanuel. Ele não pode só ser conhecido como Jeová Jireh, o Deus da provisão, não. Ele não pode ser só conhecido, Ele precisa ser reconhecido no meio da igreja. Me desculpe, mas eu não estou pregando para alguém que não conhece, eu estou pregando para alguém que conhece, e a palavra é: desce um pouco mais e volta a reconhecer. Porque quando eu reconheço, a minha adoração é diferente, o meu temor é diferente, a minha prestação de culto a Ele é diferente, e a minha vida se torna dele dia após dia, porque aquele que começou a boa obra, Ele ainda não terminou, mas Ele está aperfeiçoando você, Ivanildo, está aperfeiçoando você, Marcondes, está aperfeiçoando você, Nilson, está aperfeiçoando você, Gerson. Mas a pergunta é: aonde está o nosso reconhecimento? Mas em Nazaré não operou muitos milagres. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Olha o que Jesus vai dizer no capítulo 13, verso 57. A Bíblia vai dizer: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Jesus está dizendo: dentro de casa ele não reconhece mais quem eu sou. Eles me conhecem. Eles até começaram bem, olhando para mim e viram que essa sabedoria que eu tenho, estou contextualizando, Jesus poderia pensar e agir dessa forma, dizendo: eles até começaram a se maravilhar com o que eu faço, mas perderam o reconhecimento no meio do caminho. Deixa eu te dizer, quando nós aceitamos Jesus, nós éramos mais fervorosos, e essa palavra não é sobre você, é sobre nós. Não precisava do pregador pedir, a nossa mão era disponível e pronta para adorá-lo. Mateus, eu não preciso levantar a mão para adorar, mas quando você teve que aceitar, a tua mão estava levantada. O problema é que no decorrer da caminhada, nós perdemos o reconhecimento e começamos a nos escandalizar dele. E Jesus está dizendo: eu quero voltar a ter honra na minha casa, eu quero voltar a ter um culto racional e verdadeiro dentro da minha casa, porque eu sei que quando nós o adoramos, quando Ele merece, como Ele merece, reconhecendo quem Ele é, milagres acontecem. É aí que o paralítico começa a andar, é aí que o surdo começa a ouvir, é aí que o cego começa a ver, porque Ele ainda é o mesmo. Será que estamos nos acostumando com Jesus? Será que nós estamos acostumando no templo, nos altares?
Nós precisamos voltar a reconhecer quem Ele é. Levante a sua mão comigo, por favor, eu peço. Eu vou te dar 30 segundos para adorar a Ele, dizendo: Deus, eu reconheço quem Tu és. Chorevará, comece a levantar a sua mão e levantar a sua voz em adoração, dizendo: Deus, me perdoa, Pai, por te perder dentro da minha casa, dentro desta igreja. Comece a mão e levante a sua voz, dizendo: Deus, age no meio do Teu povo. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Não é para o pregador, não, é a Ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ele ainda continua sendo o mesmo. O Espírito Santo está começando a se mover, porque tem gente começando a reconhecer. Vem comigo. Jesus sai de Nazaré. E vem uma notícia a ele. No capítulo 14. João Batista foi morto. O seu primo, filho de Isabel, irmã de Maria, o seu amigo, aquele cujo qual Jesus disse nascido de mulher, João é o maior dos profetas. João Batista é morto. Jesus fica sabendo da morte de João Batista, e o Jesus 100% homem, 100% Deus, diz aos discípulos: eu vou pegar o barco e quero me afastar. Jesus, diácono divino, começa a se afastar. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, dentro do lago de Genezaré, mar da Galileia, Jesus agora começa, Rosa, ver a multidão que está o acompanhando por terra. Jesus no barco dentro do lago e a multidão acompanhando ele por terra. Amados, esse Jesus é maravilhoso. Irmão Paulo, a nossa Bíblia vai dizer que Jesus se compadeceu da multidão. Jesus agora em terra se compadece da multidão, e eu quero parar aqui. Às vezes entendemos que Jesus se esqueceu de nós, mas Ele ainda se compadece dos filhos. Se ninguém te disse essa semana que te ama, Jesus está dizendo: eu te amo e continuo te amando. Não, você não entendeu quem te ama. Quem te ama não é Donald Trump, não é a maior autoridade deste mundo. Quem está olhando para você, Jesus está dizendo: eu ainda te vejo e me compadeço de ti. Jesus está em luto, porém se compadecendo. Ele tinha todo o direito de sair e falar: eu quero ficar sozinho, mas ele volta para a terra e se compadece daqueles que estão o esperando. Jesus começa a operar milagres e a falar palavras, porque Jesus se compadece de nós, e Ele se compadece de nós falando palavras verdadeiras. Ele se compadece de nós falando verdades, porque o Filho do Homem não veio para outra coisa a não ser para salvar todo aquele que nele crê, para ter a vida eterna. João 8:32, se não me falha a memória: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é porque Jesus se compadece de você que Ele vai parar de te falar verdades. Quem pegou, dê glória. Aravaí, deixei. Não é porque Ele te fala verdades que às vezes dói, que Ele não te ama. É porque Ele te ama, se compadece de ti, que Ele desce do barco, assim como Ele desceu ali, e começa a falar a verdade. Mas aonde tem verdade de Cristo, milagre também começa a acontecer. Caravadaiaxê. Aonde Ele desce para falar a verdade, milagre acontece. Jesus para,
começa a falar verdades, a pregar e a operar milagres. Percebam, Jesus agora está diante de uma multidão. A Bíblia vai nos retratar que só homens seriam ou foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Haveria ali mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas, e Jesus falando e operando milagres. Ele ainda continua sendo o mesmo. E se Ele está falando conosco verdades, é porque Ele também tem milagres para operar nessa noite. Jesus, irmão Inácio, está falando com aquele povo, e a Bíblia vai nos retratar que Jesus agora, depois de falar, os discípulos se aproximam dele, Mateus capítulo 14, verso 15, e a Bíblia vai dizer: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada, despede a multidão, Jesus, para que vão pelas aldeias e comprem para si comida. Amados, aonde tem verdade, aonde tem milagre, Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Os discípulos chegam a Jesus e diz duas coisas muito importantes. Primeiro, o lugar é deserto. Segundo, a hora já é avançada. Eu estou pregando para pessoas que entraram aqui com a mentalidade de mente de que está no deserto. Existem pessoas em nosso meio cujo qual a vida está deserta. Deserto é lugar de desesperança, deserto é lugar de incredulidade, mas Jesus está falando conosco. Não importa, porque os discípulos disseram a ele: o lugar é deserto. Jesus disse: não importa o lugar, eu ainda continuo sendo o mesmo. Além de estar em um lugar impróprio, desértico, sem provisão, sem providência, sem esperança, Jesus ainda continua sendo o mesmo. Os discípulos ainda, além de dizer que o lugar é deserto, eles vão dizer: a hora já é avançada, ou seja, já passou da hora. Jesus, despede essa multidão. Jesus está dizendo: não interessa o lugar e se a hora já passou, eu ainda continuo sendo o mesmo. Levante sua mão comigo. Jesus está falando conosco. Não importa se a situação é adversa, não importa se você acha que já passou da hora, Ele ainda continua sendo o mesmo. E Ele pega o deserto e envia a provisão. Ele pega a hora passada e traz a hora certa do céu, porque Ele não age segundo o tempo do homem, Ele age segundo o tempo de Deus. Entenda, não é porque o lugar é deserto e a hora já se passou que Jesus não opera milagres. Ele gosta de chegar na hora, e a hora dele não é na hora a qual nós pensamos que é na hora dele. Amados, preste bem atenção. Quem está falando para Jesus que o lugar é deserto e a hora já se passou, não é alguém que não conhece Jesus. A Bíblia vai dizer que os discípulos, disseram para ele: Nina, o lugar é deserto e a hora já se passou. Tem gente que já perdeu a fé em você. Tem gente que já perdeu a fé do que Deus te disse. Tem gente que já perdeu a esperança. E deixa eu te falar, não é por isso que você deixou de ser discípulo. Jesus está te ensinando nessa noite. Primeiro Ele ensina. Capítulo 13, capítulo 14, ele começa a ver se o ensinamento surtiu efeito. E não é porque você está vivendo um deserto, não é porque eu estou vivendo um lugar desértico e achando que a hora se passou, que Jesus ainda não opera milagres.
Perceba, o horário é adverso, o lugar é adverso, mas Jesus ainda está lá. Presbítero Clésio, Jesus olha para os discípulos como que eu não perguntei se o lugar é impróprio e se a hora já passou. Evangelista Wesley, Jesus está olhando para nós nessa noite dizendo, eu não perguntei se a situação é adversa e se a hora já passou, eu perguntei algumas coisas, e a primeira delas, o que vocês têm aí? O texto não vai dizer que Jesus pergunta se a hora é certa e se o lugar é certo. Jesus vai perguntar para eles, o que vocês têm aí? Deixa eu pegar uma unção do pastor Idael aqui. Quem pegou, dá glória. Se você não pegar, eu vou embora, não é assim que ele fala? Wesley, Jesus está dizendo o quê? Mesmo que o lugar é impróprio, mesmo que a hora já é adiantada, ou passada, ou já é tarde, Jesus sempre vai nos perguntar o que ainda tem aí dentro. Os discípulos sabiam o que tinham. Tanto é que quando Jesus pede, eles dizem, rapaz, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Espera aí, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 15, 20 mil pessoas? É a mesma coisa de não ter nada. Jesus está lembrando eles da parábola do grão de mostarda do capítulo 13. Está dizendo, não é sobre tamanho, é se tem alguma coisa aí dentro. Cássia, Deus está dizendo, não é sobre o tamanho, é sobre se ainda tem alguma coisa aí dentro. Não é sobre o que você não tem, é o que você já tem, que Ele colocou aí dentro. O que vocês têm? E nós temos vivido um tempo cujo qual nós olhamos para muito mais o que não temos ou o que precisamos do que o que já temos. Kailane, Jander, Jesus está ensinando que Ele nunca vai requerer algo de nós que Ele sabe que nós não temos, mas Ele sempre vai requerer o que Ele já colocou dentro de nós. Vou dizer que é a palavra do Espírito Santo. Manina, Jesus nunca vai pedir o que está faltando, Ele vai pedir o que já tem. Elias, sendo instrumento de Deus, vai chegar a viúva e vai dizer, faz um bolo, faz um pão, faz algo para mim comer. Ela vai dizer, eu não tenho nada em casa. O que eu tenho eu vou fazer, comer com meu filho e vou morrer. Elias disse, eu não perguntei o que está faltando, eu perguntei o que você tem. O interessante é que quando a viúva responde, eu tenho só um bocado de farinha na panela, tenho só um pouquinho de azeite na botija. Elias olha e diz, é o que precisa. Eu escutei isso esses dias e achei forte, porque muitas vezes a nossa mão está cheia, mas a nossa boca fala do que está faltando. Muitas vezes as nossas histórias estão cheias, mas a nossa boca proferindo o que está faltando. Mas nessa noite Jesus está dizendo, ainda existe vida aí. E mesmo que a árvore seja cortada, não é pela presença, é ao cheiro das águas voltará a brotar. Tem gente que está olhando e dizendo, Deus, eu preciso de tanta coisa. Deus, eu preciso de tanto e de quanto. Mas Jesus está dizendo, o que eu preciso eu já te dei. Agora começa a entender que a pergunta não é sobre se o tempo já passou e se o lugar é deserto. É sobre o que você tem. Porque Ele continua sendo o mesmo. Jesus olha para aqueles discípulos, pega os pães e os peixes. Presbítero Maciel, Jesus não olha e diz, não vai dar. Jesus não olha e diz, é pouco. Jesus pega e
Você pode levantar sua mão comigo? O que você precisa, você já tem. Agora, o que você não tem, Ele já tem. Porque Deus não está preparando nada para nós. Ele está nos preparando para aquilo que Ele já tem preparado para nós. Jesus pega, levanta os pães, graças te dou, Pai, e aqueles pães, 5 pães e 2 peixinhos, alimentam 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, e o interessante é que quem escuta a verdade, recebe milagre, e ainda sai com a barriga cheia. Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Entendendo isso, Jesus faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. É interessante que Jesus é abundante. Jesus é abundante. E o escritor vai nos ensinar a ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque Jesus é abundante, eu gosto. É bom quando você vai almoçar na casa de alguém e tem comida com abundância, sim ou não? É bênção. E o banquete de Jesus é mais ou menos assim para nós. Ele faz um milagre, alimenta a multidão e ainda sobra 12 cestos cheios. Ele ainda é o mesmo. Por isso, não é sobre o que está faltando, é sobre o que você já tem aí dentro. Mas Jesus agora despede a multidão, fala para os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia. No capítulo 14, a partir do verso 22, nós vamos ver o retorno de Jesus, onde em Marcos capítulo 4, Jesus vai para Gadara, e agora Jesus está voltando no lago de Genezaré. É interessante que na ida, preste atenção no texto, na ida Jesus está na popa do barco, dormindo. Na ida já teve tempestade, na ida o mar já se revoltou, porém na ida Jesus estava no barco. Jesus é pedagógico. Na ida Jesus está dormindo, mas está no barco. O mar se levanta, os discípulos se amedrontam e levantam Jesus e acorda: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não aprenderam nada até agora? Olha para o mar, estende a mão, acalma-te mar, o mar te acalma. Mas agora no capítulo 14 de Mateus, Jesus está ordenando que os discípulos voltem, porém agora estão sozinhos. Entenda, fases das nossas histórias, Jesus vai estar mais perto do que nunca. Ou melhor, Ele vai demonstrar que está mais perto do que nunca, porque Ele sempre está perto. Existem fases das nossas vidas, cujas quais Jesus vai falar conosco todo o culto. Existem fases das nossas histórias, que Jesus vai falar conosco todos os dias. Existem fases das nossas vidas, cujas quais Jesus estará mais perto, cujo nós sentiremos o abraço dEle. A pergunta é: e quando Ele não está no barco? Jesus manda os discípulos voltar e vai orar sozinho. Mas eles receberam uma ordem: passem para o outro lado. O interessante não é se eu sinto Ele perto ou não, é que tem uma palavra sobre a minha vida. O interessante não é se eu sinto Ele ou não, o interessante é que a palavra dEle não cai por terra, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem pegou da glória? Tem uma palavra, irmã Gabriele. Existe uma palavra: passem para o outro lado. Eu vou orar, mas vocês vão passar para o outro lado. O interessante é que quando chega no meio do mar, ou no meio do lago,
o vento se levanta, o mar se agita, as ondas começam a combater contra o barco, e o barco parece que vai afundar, e os discípulos começam a se angustiar. Amado, não é porque existe uma palavra sobre ti que tu está isento de prova, de luta, de batalha. Não é porque existe uma palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, que não haverão dias turbulentos, cujos quais o mar vai se levantar, o vento vai soprar, mas a palavra ainda continua de pé. Não interessa se o vento se levanta, a palavra dele também ainda continua de pé, ele ainda é o mesmo. Entenda, Jesus agora, na quarta vigília da noite, 3, 4 horas da manhã, começa a regressar ao mar, ou melhor, ao barco. Jesus começa a voltar para o barco andando sobre as águas. Entenda que à noite, lá não existia celebrim, né? Luz, não existia LED, não. O barco está sendo açoitado e é de noite. Amados, existem fases nas nossas histórias que a nossa vida é açoitada e nós não vemos, nós não percebemos, mas estamos vivendo uma luta cuja qual nós não entendemos, mas existe uma palavra sobre as nossas histórias, e por mais que a noite seja difícil, a alegria virá pela manhã, porque na noite Jesus está voltando antes do raiar do dia. Jesus está caminhando sobre as águas, era tão escuro, era tão difícil, estavam tão angustiados, que até quem era discípulo olhou para ele e disse: tu és um fantasma? Porque na hora da luta parece que a gente não conhece Jesus, na hora da prova parece que a gente desaprende a saber quem Ele é, a reconhecer quem Ele é, a gente não reconhece Ele. Aconteceu com os discípulos. Jesus volta andando sobre as águas, chega perto do barco, os discípulos se amedrontam e dizem: é um fantasma. Jesus: para com isso, sou eu. Jesus está dizendo para alguém aqui: ainda sou eu que estou chegando no teu barco. Ainda sou eu que estou chegando em Maione. Por mais que você às vezes não me conheça nas tribulações, eu ainda continuo sendo o mesmo. Eu não sou o fantasma, eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus volta andando sobre as águas. Pedro, eu acho incrível o que Pedro diz. Pedro diz: mestre, se é tu mesmo, ou seja, ele ainda estava duvidando. Se é tu mesmo, manda ir me ter contigo. Jesus, sem vacilar, diz: venha. Porque as noites turbulentas, os ventos revoltos, também são oportunidades de vivermos o sobrenatural. Palavra do Espírito Santo. Os dias contrários, as noites adversas, as ondas que se levantam, são oportunidades de vivermos o sobrenatural. Pedro desce do barco, e dá para entender que Pedro não afunda quando desce, ele anda. Pedro começa a andar sobre as águas, porém a Bíblia vai dizer que o vento era forte. Entendemos que quando o vento forte bateu em Pedro, ele começou a afundar. Porém, no que afundava Pedro não era o que estava de fora, era o que estava de dentro. Eu já falei sobre isso, porque o que nos afunda não é o que vem de fora, é o que está dentro de nós. O que nos leva a afundar na fé não é o que está de fora, é o que está de dentro. Amados, se fosse o que era de fora, Jesus tinha afundado ao pisar lá na praia. Porque o vento era o mesmo, o mar era o mesmo, a rebeldia do mar era a mesma, mas Jesus andava sobre as águas. Pedro começa a andar, a viver o sobrenatural, e nós temos que aprender com Pedro, que se ele ainda é o mesmo, ele nos chama a sair da comodidade do barco. Tem hora que o vento está soprando, o mar está se levantando, e a gente não entende que é a oportunidade de andar sobre as águas. Jesus está nos ensinando o quê?
Ele ainda é o mesmo, que por mais que o mar se levante, as ondas são grandes, Ele ainda nos chama a viver um sobrenatural. Pedro começa a afundar, e eu termino aqui. O que afunda Pedro não era o que estava de fora, era o que estava de dentro dele. Jesus já tinha o ensinado o que era fé. Jesus já tinha o ensinado sobre como ele deveria se portar perante isso. Mas Pedro começa a afundar. Michael Douglas. Pedro começa a afundar. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer que ele clama. Pedro não diz: Jesus, me salva. Pedro não diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Não, ele clama. Ele diz: Jesus, me salva. Quem clama acha que está afundando e que está sem ninguém perto. Quem clama acha que Jesus está longe. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, estendendo a sua mão. Irmã Sônia, se a senhora clamar daqui para aí, não tem como eu estender a mão. A senhora está longe. Se a senhora clamar daqui para aí, ou de lá para cá, e eu não posso te salvar porque tu está longe. Mas Pedro, quando clama, Jesus só estende a mão. Ou seja, Ele ainda é o mesmo. Quanto mais pensamos que Ele está longe, Ele está perto de nós. Quanto mais estamos afundando, Ele ainda está perto de nós. Eu estou pregando para gente aqui, eu sei pelo Espírito Santo de Deus, gente que está afundando na carreira que lhe foi proposta. Gente que está afundando mesmo tendo uma palavra. Gente que está afundando mesmo sabendo que foi Ele que falou: venha. Gente que está perdendo a estribeira, perdendo a paz, afundando, mas Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Manglês Verônica, quando Jesus estende a mão, Ele volta a Pedro, e o interessante é que Jesus não leva Pedro no colo para o barco. Jesus não volta com Pedro no colo, a Bíblia não vai dizer isso. O interessante é que quem afunda clama, ainda volta vivendo o sobrenatural de volta para o barco. Ei, Ele ainda se compadece de você estar afundando. Quando Deus me deu esta palavra, ou nos deu esta palavra, eu entendo que naquele momento Jesus estava querendo falar comigo e conosco sobre que nós estamos afogando, mas não temos clamado. Amado, afundar não é o final da história. Deixar de clamar, sim. Afundar não é sinal de que você não é discípulo. Afundar não é sinal que Deus esqueceu de você. Afundar não é sinal que o propósito dele ainda não está sobre a sua vida. Ele ainda tem um propósito contigo. Ele ainda é o mesmo que disse: passemos ou passai para o outro lado. Jesus agora levanta Pedro e ele volta vivendo o sobrenatural para dentro do barco. Quando Jesus entra dentro do barco, Jesus diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está dizendo: eu já te ensinei no capítulo 13. Eu já fui com você dentro do barco em Marcos 4. E agora eu estou voltando fora do barco, mas eu ainda sou o mesmo. Jesus está dizendo: eu já te ensinei, eu já fui contigo, e agora eu estou te ensinando a viver um sobrenatural, independente das pessoas, independente das circunstâncias, mesmo não me sentindo, eu ainda estou com a minha mão estendida. Tem gente que Jesus já ensinou, já foi dentro do barco, e agora Jesus está ensinando a caminhar sozinho. Eu vou dizer porque é palavra do Espírito Santo. E Manhara, está na hora de vivermos algo novo na presença de Deus. Está na hora de passar de nível, pastor Marcelo.
Jesus já tem nos ensinado, nós temos tido palavra aqui ou em qualquer lugar, Jesus tem falado conosco. Jesus já tem andado conosco dentro do barco. Está na hora de viver a maturidade da cristandade, ou melhor, do cristianismo. Porque Jesus quer nos levar a entender que independente se Ele estiver perto ou achemos que Ele está longe, Ele ainda continua sendo o mesmo. A tempestade faz a gente não reconhecer Jesus, mas a fé me leva a viver o sobrenatural, mesmo no tempo difícil. Pedro entendeu e viveu o que ninguém viveu. Nenhum dos outros discípulos andaram sobre as águas. Tem gente que não vai querer, mas sempre vai ter alguém que vai dizer: Jesus, se é tu mesmo, me manda ter contigo. Tem gente que não vai ter audácia de passar de nível, mas sempre haverão remanescentes que dirão: Deus, me leva mais 1000 côvados na tua presença. Senhor, me leva mais 1000 côvados onde as águas dão nos tornozelos. Senhor, me leva mais 1000 côvados onde as águas me dão aos lombos. Senhor, me leva mais 1000 côvados aonde as águas me dão aos ombros. Senhor, me leva a mergulhar no sobrenatural da sua presença. Ele ainda é o mesmo. Quando Jesus disse a Pedro, eu encerro agora, fique de pé. Quando Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aquela palavra homem de pequena fé, ou melhor, estas palavras no grego é oligopistos, ou seja, homem de pequena fé, ou seja, tem alguma coisa ainda, mas aí precisa melhorar. Ele está dizendo não que não tem fé, ele está dizendo que tem, mas precisa ser melhorado. Significa que carece de mais confiança ou de confiar um pouco mais. Porém, Jesus está pronto para estender a mão, mesmo achando que estamos longe, Ele está mais perto do que podemos imaginar. Depois disso tudo acontecer, eles entram no barco. Jesus acalma o mar. E os discípulos vão dizer: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele está te ensinando. Ele está colocando à prova aquilo que Ele já te ensinou. Ele está deixando você caminhar sozinho, mesmo te olhando de longe, ou melhor, te olhando de bem perto. Porque, Diácono Luiz, eu entendo que nesta feita, Pedro vai entender algumas coisas, cuja qual Jesus lá na frente vai perguntar: quem os homens dizem que eu sou? Dizem que o Senhor é um dos profetas, Elias, enfim. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: eu já entendi quem tu és. O Senhor ainda é o mesmo. Aquele Jesus que me ensinou em Mateus 13, que o grão de mostarda é a fé que eu preciso ter. O Senhor é o mesmo que em Lucas ou Marcos capítulo 4 foi comigo dentro do barco. O Senhor é o mesmo que não estava no barco, mas veio andando sobre as águas e me salvou. Ele vai dizer: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É só aí, Diácono Mateus Nogueira, que Jesus vai dizer a ele: e tu, não é Simão ou 20 mais, agora tu és Pedro, pedra, fragmento de rocha. Sobre esta pedra Jesus está dizendo: sobre mim edificarei a minha igreja. Mas tu, Pedro, faz parte do meu propósito, porque Ele ainda é o mesmo. Feche os teus olhos.
Ele ainda é o mesmo. Ele está te ensinando através do seu dia a dia. Entenda, não murmure, aprenda. Aprendemos-nos. Entenda, há momentos que ele vai estar dentro do barco, e há momentos que ele não vai estar dentro do barco, mas ele vai vir andando sobre as águas na hora certa. Eu não sei qual é o momento que você tem vivido. Eu sei o momento que eu tenho vivido. Feche os teus olhos se você consegue, por favor. Porque essa palavra não é de Mateus para ti, é de Jesus para ti. Eu estou vendo gente quebrantada, e Jesus está dizendo: independente do momento que você está vivendo, eu ainda continuo sendo o mesmo. Tem gente que entrou nesta igreja aqui afundando nas suas emoções. Fique tranquilo, eu não vou te chamar frente a tu e Deus hoje. Eu não vou chamar. Se Jesus tivesse me dito, eu ia chamar, mas eu não vou. Jesus está tirando gente de afogamento. Ei, afogar é parar de respirar. E Jesus está dizendo: eu estou vendo a sua alma que não está respirando. Eu estou vendo que tu é discípulo, mas você está se afogando. Deus está dizendo para a gente aqui: ei, não é sobre o pecado, é sobre o peso que está te afogando. Tem gente que está aqui dizendo: eu estou em pecado, pregador, mas está afogando. Se tu está em pecado, irmão, volta hoje, porque já está afogado. Mas tem gente que não está em pecado, mas está afogando-se. É nessa hora que tu começa a responder a Deus: Deus, tu és ainda o mesmo. Mandar todo o peso agora, sai do Kobaraia Sherebiandarai. Toda oposição, escute agora, sai do Recaravandarabai. Se levante nessa noite para ser quem Ele te chamou para ser. Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele está com a mão estendida nessa noite dizendo: o meu propósito ainda continua de pé. Levante a sua mão comigo. Pai, comece a derramar uma graça sobre este ambiente. Comece a derramar uma graça sobre esse ambiente. Olha aí, Deus vai começar a tocar. Gente que chegou aqui angustiada vai sair alegre. Comece a invadir esse ambiente, Deus, com a tua presença incomparável. Cássia, receba aí agora, Sidney, intercede comigo. Cássia, recebe aí agora uma graça do alto da cabeça à planta dos pés. Tu não vai afundar, a mão de Deus te achou nessa noite. Se eu fosse você, já começava a adorar. Eu estou sentindo Deus nesse negócio. Oh, Espírito Santo maravilhoso.
admirável, tão sublime e glorioso, tua presença. Diácono Marcelo, receba aí renovo agora. Sucou, Rivikiko, Ayashei, renovo, 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 Recaiachei, renovo, renovo, Mateus Nogueira, encosta nele aí, Mateus Nogueira, renovo, 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 Recaiachei, Araiado, Douglas, olha pra mim, continua, Zé, vem comigo lá no alto. Tu não vai afundar, guerreiro. E quem tá te falando não é o Mateus. Olha pra mim aqui, a mão de Deus está estendida e tu não vai afundar. Deus está te pegando hoje, é Deus. Está te pegando na mão, e não é sobre estar em pecado não, é sobre te voltar ao propósito. Tu é discípulo, tu não deixou de ser discípulo, mas hoje a mão de Deus te pega e te volta para o propósito. Só quem está comigo comece a adorar. Maravilhoso, admirável, tão sublime, comece a adorar, comece a adorar, e glorioso. Olha o que Deus faz quando a igreja reconhece e o adora. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Você que é batizado, seja renovado agora em nome de Jesus. Maravilhoso, admirável, seja renovado agora em nome de Jesus. Tão sublime, glorioso, tua presença. Ele ainda é o mesmo que te ensina a estar contigo e te faz viver o sobrenatural. Melhor que a vida é o teu amor. Segura aí, Zé. Levante a mão, Pai. Preguei a tua palavra conforme tu colocar em meu coração. Sei, tenho firme convicção que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu peço, Pai, que a fé desta igreja seja fortalecida agora em nome de Jesus. Jesus, quem chegou aqui desanimado vai voltar animado. Clésia, eu estou sentindo a presença de papai. Meu coração. E a minha canção. Deus, eu peço ao Senhor, fortalece os meus irmãos. Estende a sua mão e nos volte ao teu propósito, Senhor. Tem gente que estava vivendo o sobrenatural aqui, Jesus, mas está afundando, mas nessa noite vai voltar para o barco, vivendo o sobrenatural. Jesus, que a nossa fé seja fortalecida, que nós possamos reconhecer quem Tu é, e que o Senhor é e continua sendo o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Vou te dar mais um minuto.